Graças e paz a toda a igreja, amados. Peço que os amados irmãos abram a palavra do Senhor no livro do profeta Samuel. Fica bem no começo da Bíblia, após o Pentateuco, Juízes de Ruth, primeiro Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo número 16. Podem ficar sentados mesmo, mas com toda reverência à palavra do Senhor, porque não é a nossa posição que nos dá reverência, mas o nosso coração. Amém, queridos? Então vamos estar nessa reverência. Primeiro, você ajuda o irmão que está do seu lado. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16. Eu quero dizer para os irmãos que enquanto os irmãos procuram essa passagem, 1 Samuel, capítulo 16, Deus tem falado comigo aqui desde o princípio desse culto. Não foi diferente dos outros cultos, mas que toda vez Deus fala, claro, mas de uma forma especial. Os irmãos cantaram agora há pouco, eu creio que quando os irmãos entram na igreja, ficam atentos, porque aqui é a casa de Deus, a porta dos céus, e Deus está presente. Então, as irmãs cantaram um hino agora abençoadíssimo, que fala que é na unção, e também diz que até uma pedra vira bala. Não é verdade? Pois bem, então vamos ler uma palavra muito conhecida, que eu relutei muito para trazer essa noite, mas o Espírito Santo me confirmava o tempo todo, que era sobre o profeta, sobre o rei Davi e o profeta Samuel. Todos acharam, amados? Alguns versículos, no versículo de número 1 diz assim: Deus manda Samuel ungir Davi como rei. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 3: convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás quem eu te disser. Versículo 6: sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse certamente que está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 11: disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os mancebos? E disse: ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e trouxe, e já era ruivo, formoso, de semblante e de boa presença, e disse o Senhor: levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e tomou a Ramá. Verso 14: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. Versículo 18: então respondeu um dos mancebos e disse-lhe: que tenho visto a um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar, e é valente e animoso, e homem de guerra, e sisudo em palavras, e de gentil presença. O Senhor é com ele. Versículo de número 23. Sucedeu que, quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tocava a harpa e tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Até aqui por enquanto, amados. Aquele louvor que vocês sempre cantam. Salvador, teu livro eu leio, meu cruz, pois quero ver da minha letra além. Dentro. Amém. Eu quero dizer para os irmãos que nos ouvem pela internet, que quando nós nos dirigimos à casa de Deus, e quando o povo de Deus faz isso em todo o globo terrestre, nós não estamos vindo aqui para
simplesmente uma reunião social, apesar que faz parte nos socializarmos. Então, você também está convidado a frequentar a nossa igreja aqui em Sairé, como também as igrejas batistas espalhadas em todo o globo terrestre. Mas também, quando viemos à casa de Deus, não também viemos para exibir nossas vozes, nem para exibir nossos louvores, apesar que também faz parte cantar e fazer o melhor para Deus no louvor. E nessa passagem que nós lemos, nós vimos que, enquanto um ungido tocava, até os demônios se afastavam daquele local. Às vezes você está perturbado com alguma situação, alguma coisa, insônia, carência, vingança, mas quando se ouvir as pessoas ungidas por Deus, louvando ao Senhor, todo o mal vai sair, toda a treva vai se dissipar, e a luz vai penetrar no teu coração também. E quando nós lemos essa passagem aqui, nós vimos também que para vir à casa do Senhor, o principal é porque nós queremos ouvir Deus falando conosco. E desde que nós chegamos aqui essa noite, eu tenho ouvido Deus falar comigo. Porque Deus fala com você em qualquer parte, até onde você está aí. Mas saiba que o local oficial que Deus preparou para falar com o seu povo é o púlpito, é na casa dele, para aqueles que querem ouvir sua palavra. Quero também dizer que a Bíblia é o livro mais perseguido e mais odiado, e também o mais amado em todo o globo terrestre. A Bíblia é o livro que fala, não histórias, mas histórias do povo de Deus. Há uma diferença entre história e história. História é uma fábula, um conto, que às vezes é até muito interessante, tem bons princípios, como tantas fábulas que existem, mas não passa de uma história. Mas a Bíblia é a história com H, que fala de onde nós viemos e para onde nós iremos. É o livro que fala também que um povo foi formado para a glória de Deus. E Jesus disse que esse povo nunca deixaria de existir até a sua volta. Está aí o povo de Israel combatido, perseguido por todos os países do mundo, praticamente, mas ainda está lá. Resistiu ao nazismo, resistiu à Segunda Guerra Mundial, mas o Senhor guarda o seu povo. Aleluia! E dentre as histórias da Bíblia, existe a história que, se você chegar agora em Israel, você pode falar com uma criança, pode falar com um professor, pode falar com o presidente e perguntar como vocês vieram, como vocês existiram, e eles falarão a história de Abraão, a história de Moisés, a história do Mar Vermelho e a história do rei Davi. E é nessa história que nós vamos deter essa noite, para saber que a Bíblia não é um livro de histórias, mas é um livro de histórias verdadeiras que se provam e que existem e que nós fazemos parte delas agora. Amém, queridos? Pois bem, então, nós vimos que Israel e toda essa história, essa introdução que eu dei para vocês, mostra que Deus também, como até foi lido aqui, né, que pregue a palavra em todo tempo, que, como foi lido também, que pessoas também morreriam da igreja até completar o número dos escolhidos para a volta de Jesus. Então, quero dizer para vocês que a Bíblia tem seus rituais, tem suas formas de ungir pessoas, e Davi passou por esse ritual. E Deus está interessado grandemente. Há pessoas que dizem assim, porque não se pode falar em política, não se pode falar em religião. Eu quero dizer para os irmãos também o seguinte, que nós não somos religiosos, amém? Não somos religiosos, nós somos cristãos. Porque a religião perseguiu Jesus, acusou Jesus, difamou Jesus e matou o nosso Salvador, mas tudo estava preparado para o plano de Deus, para a nossa salvação. Então a religião fez isso, por isso nós não falamos em religião, nós falamos de Cristo e da Bíblia. A segunda coisa é que Deus está interessado sim em política, porque Deus preparou Saul para ser o rei. Primeiro Deus ia ser o próprio rei de Israel, e rei é mandatário, o rei é o líder da nação, e nação é uma forma, vamos dizer assim, judicial e ao mesmo tempo política de existir. Nação é uma entidade política. E Deus libertou Israel dali da mão de Faraó para ser o líder, o dirigente pessoal daquele povo. Que privilégio, irmãos. Deus criou um povo para ser o líder, para ser o presidente, para ser o rei daquele povo. Mas o povo rejeitou. O povo queria um rei humano na frente daqueles exércitos daquele povo. Tanto é que o nome do Senhor era o Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos de Israel.
Mas o povo não quis, queria um homem como as outras nações o tinham. E Samuel ficou muito triste e foi a Deus reclamar: Senhor, o povo me rejeita porque não quer que eu seja o juiz. E Deus falou: Samuel, não é a ti que o povo está rejeitando, mas é a mim. Porque não querem que eu, o Senhor, esteja à frente deles, e querem um homem. Então darei um líder para eles segundo o coração deles. E Deus escolhe Saul. E você pode pensar assim: mas Deus errou. Não, Deus não errou. Deus deu para aquele povo o líder segundo o coração deles. Ou seja, o líder que eles mereciam. E Saul foi triste em sua governança. Aumentou os impostos, cobrou impostos grandes para tentar fazer seus palácios, suas concubinas foram aumentando, e assim levou o povo à guerra e outras coisas mais. Até que, depois de rejeitar a palavra de Samuel, vinda da parte de Deus, Deus rejeita Saul. É aí onde começa a história que nós lemos aqui. Então, Deus pega Samuel ainda muito triste, porque havia rejeitado Saul, porque o rei estava já completamente desgovernado da presença do Senhor, sem Deus, sem paz, sem coração com o seu povo. Aí Deus fala para Samuel: Samuel, até quando vai ficar triste porque eu rejeitei Saul? Até quando? Dispõe-te, levanta-te, porque eu já escolhi um outro rei para governar. Amados, Saul não tinha nem passado o trono, Saul não tinha nem adoecido, nem morrido em guerra. Mas Deus já tinha um plano preparado. Deus nunca é pego de surpresa, amém, queridos? Deus sempre tem um plano. E eu até coloquei como um dos temas aqui dessa mensagem de hoje, os treinamentos de Deus para o seu povo. Mas também podia ser esse hino que foi cantado aqui: uma pedra vira bala. E gostei muito desse termo. Então Deus pega e levanta, e manda que Samuel se levante e vá ungir o novo rei. Pega teu chifre, que era um chifre utilizado para portar azeite, coloca azeite nele, que é o símbolo da unção, que é o símbolo do Espírito Santo, e vai ungir o rei. E chegando na casa de Jessé, Deus deu até o endereço onde estava aquele moço, e falou: olha, eu já tenho observado aquele moço, eu já tenho escolhido aquele moço. Amados, aquele moço, quando Samuel chega lá, ele está cuidando das ovelhas do pai, está atarefado, enquanto todos os outros estão em casa. Então eu posso dizer para os irmãos que o primeiro item que Deus escolheu Davi é que ele não estava ocioso na obra dele, amém, queridos? Estava cuidando das ovelhas do pai. E foi um dos itens que Deus usa para escolher o rei Davi. Inclusive é o rei, até hoje, falado em Israel. Não é história de criança, nem fábula, nem história, mas é a história do rei que escreveu os salmos, que estão na tua Bíblia. Então, Davi existiu, aquele que derrotou o gigante. Mas Deus pega e manda ungir Davi. Mas quando vem o mais alto, mais forte, Eliabe, vem outro, e Deus fala: não é esse, Samuel. Porque você está olhando a aparência, você olha o exterior, você rotula. Eu não rotulo, eu olho o que está dentro do coração do homem, porque o Senhor Deus é aquele que esquadrinha os rins e o coração, meu amado. Ele te conhece por dentro, ele sabe tudo a teu respeito. E Deus fala: olha, não é esse. Chega o sexto e fala: por acaso acabaram-se os mancebos? Aí vem uma palavra para os jovens também: por acaso acabaram-se os jovens? Não tem mais mancebo? Não tem mais mancebo preparado, querendo ser ungido por Deus para fazer a obra do Senhor? Acabaram-se os mancebos? Será que você tem muitos planos, mas no plano que você tem, você não inclui a obra de Deus nesses seus planos? Eu fico maravilhado, irmão, quando vejo esses jovens aqui tocando. E eu quero dizer para os irmãos, para os jovens aqui, que quando vocês tocam, o Espírito do Senhor se apodera de vocês, e as trevas fogem. Glória a Deus. Quando vocês estavam tocando aquele primeiro hino aqui, eu estava meditando nisso, meu Deus. Eu fico imaginando Davi tocando aquela harpa, quando o espírito maligno enviado por Deus em cima de Saul, permitido por Deus, mas também Deus prepara um plano para que Davi possa chegar perto de Saul, e quando começasse a tocar aquela harpa, os demônios se afastassem, Saul tivesse paz. E Saul quisesse que Davi ficasse perto dele, tudo plano de Deus, presciência de Deus, onisciência de Deus, propósito e treinamento de Deus. Se você continuar lendo o capítulo 17, a Bíblia fala:
que, num certo dia, após a unção de Davi, e Davi tocar a harpa e expulsar aqueles demônios da vida de Saul, o capítulo 17 ele é mais profundo sobre a guerra. E diz que havia um monte, de um lado o exército de Deus, do outro lado o exército do inimigo, dos filisteus, e no meio aparecia um homem, um gigante. Eu até trouxe algumas coisas sobre esse gigante, mas não vou me deter muito sobre isso, para não tomar o tempo do que quero falar essa noite. Então, aqueles dois exércitos se olhavam um para o outro, grandes exércitos. E os filisteus eram um povo destemido porque havia inventado armas mais resistentes da época. Eles já tinham inventado ligas metálicas que, quando batia espada com espada, a espada deles quebrava as outras espadas dos outros exércitos, porque era uma liga mais resistente. Por isso aquele povo era tão poderoso. Mas de tudo isso ainda, existia um homem ali, um gigante chamado Golias. E aquele homem, que representa profeticamente Satanás, que representa o inimigo do povo de Deus, ele saía asqueroso, blasfemando contra o povo de Deus, acusando o povo de Deus, como hoje o inimigo de Deus faz com o seu povo, acusa de dia e de noite, acusa os santos também, acusa a igreja, é o inimigo que nos acusa. Por isso, amado, nossa guerra não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades e principados que estão no mundo e também estão nas pessoas. Mas a igreja está aqui para isso. E quando Davi ouve aquela afronta, aí que vem um detalhe. Quando você tem a unção de Deus, como foi cantado aqui, o que Deus coloca na tua mão vira arma. O que Deus já fez na tua vida vira treinamento. E você traz à memória as coisas que Deus fez na tua vida, porque você tem experiência com Deus. E Davi tinha experiência com Deus, e quando ele se apresenta para a guerra, o povo, a Bíblia fala que o exército de Israel e o rei Saul treme de medo. E durante 40 dias e 40 noites, todo dia aquele homem sai e blasfema e zomba do exército de Deus. Mas Deus já tinha preparado uma pessoa. Deus já vinha ungindo uma pessoa e dando treinamento. Tanto é que quando aquele jovem de 17 anos para 18 anos chega adiante, e essa história é conhecida em todo Israel, em todo o mundo, é uma das histórias mais conhecidas no mundo todo. Quando ele chega diante do rei, ele fala: Senhor, meu rei, o teu servo vai enfrentar esse incircunciso. Enquanto o exército olhava a altura de Golias, olhava o tamanho, e que ele carregava uma armadura que pesava 60 quilos, era a sua armadura, e 27 quilos, só a ponta da sua lança. Imagina quanto peso, um saco de cimento tem 50 quilos. Só a armadura dele, acho que você não pega um saco de cimento e carrega, e ainda briga com aquele saco de cimento nas costas. E ele fazia isso, com mais 10 quilos e mais 7 quilos só de uma lança, da ponta de uma lança. Era um homem muito alto, 3 metros de altura, basicamente. E muito forte, e muito preparado para a guerra. Mas quando Davi olha para ele, irmãos, preste bem atenção, Davi não olha com medo. Davi olha e diz: ele é incircunciso, ou seja, ele não tem pacto da circuncisão, ele não faz parte do povo de Deus, ele faz parte do povo dos malignos, e ele será destruído pelo ungido de Deus, aleluia. Quando o homem ungido por Deus, uma mulher ungida por Deus, ele olha para o inimigo, ele não olha com medo, ele chama de incircunciso, ele não tem pacto com Deus. Foi isso que Davi olhou. Aí o rei fala: mas Davi é menosprezado pelo rei naquela hora, como também pelos seus irmãos. Amado, quando você se dispõe a fazer a obra de Deus, você pode ser até menosprezado por muitos, mas se você recebeu a unção e recebeu o treinamento que Deus dá, porque Deus chama, Deus unge e Deus capacita. Aí falou o rei para Davi, uma das passagens mais conhecidas na Bíblia também: mas você é muito moço, você é muito jovem. Aí eu fico imaginando, irmãos, que na igreja o inimigo sempre lança essas ideias: ou você é muito jovem, ou você é muito velho. Ou seja, você nunca vai fazer nada. Se for jovem, não pode. Se for velho, não pode fazer.
o inimigo quer isso, que você fique estagnado. Não faz nada não, você é muito novo. Não, você é muito velho. Olha, desculpa, estou entendendo a armação dele. Mas Davi não olha para isso. Davi fala assim, olha, meu rei, presta bem atenção. Aí vem uma coisa que você pode procurar na Bíblia, você não vai achar. Você não vai achar porque era uma coisa que Deus fez com Davi escondido, só os dois. Davi, enquanto cuidava das ovelhas, Deus permitiu que viesse um urso. E ele conta a história aqui. Davi está em Samuel mesmo, 32 a 37, no capítulo 17. Ele conta a história. Falou assim, é bem detalhada a história que ele conta. Veio um urso, pegou a ovelha e saiu com ela, e eu fui atrás dele. E matei o urso e arranquei a ovelha da boca dele. E veio um leão. E ele, quando se virou para mim, eu puxei pela barba dele e desferi um golpe e acabei com aquele leão. Irmão, presta atenção. Deus dava treinamento para Davi, escondido. Só os dois. Enquanto os irmãos estavam lá na casa do pai, Davi estava lá se arriscando com as ovelhas do Senhor. Com as ovelhas do pai. E assim, veio o urso, veio o leão. E eu pergunto a você, o que é que tem vindo contra você? Talvez você murmure e reclame do que tem vindo para você. Ah, só acontece comigo. Ah, porque tudo dá errado. Olha só que luta terrível. Meu amado, minha amada, Deus está preparando você para lutas maiores. Para lutas melhores. Para batalhas mais terríveis. Mas tem um detalhe que a Bíblia conta. E que você acabou de ler aqui. E que eu acho mais terrível do que matar um leão. E não estou menosprezando matar um leão nem um urso. Porque... imagine o que é um leão e um urso. Não sei se você tem a mentalidade de imaginar o que é lutar contra o leão. Só você e ele, só os dois. Só pelo poder de Deus para matar, como também Sansão, que rasgou a boca do leão. Amém, queridos? Porque quando você está na unção, como diz cantou o hino aqui, você é indestrutível, meu querido. Não tem leão que o diabo também brama como leão. Não tem urso que é um destruidor. Você é ungido de Deus, preparado para vencer. E Davi fala, olha Senhor, eu matei o leão, matei o urso. E ele não contou uma história. Teve uma história que ele não contou. Sabe por que eu acho que ele não contou? Por ética. Por respeito ao rei. Porque ele falou assim também, porque ele poderia falar assim, olha rei, inclusive quando tu estava possesso, eu tocava e o diabo fugia. Ou seja, Davi enfrentava o diabo. Estão entendendo ou não? Quem é mais forte? Um leão, um urso ou um espírito maligno da parte de Satanás? E ele não falou sobre isso. Ele falou do leão e do urso. Você podia falar assim, jogar na cara do rei. Ah, eu sou novinho? Ah, sou novinho, né? Mas quando tu estava possesso aí, que eu tocava harpa, os demônios fugiam de ti. Não podia falar isso? Mas ele não falou. Por que ele não falou? Porque ele teve ética. Mas ele lembrou. Porque fazia parte do treinamento de Davi. Aí então Deus fala assim no coração de Davi, Davi, ele é um circunciso, ele não tem pacto comigo, você tem, Davi, pode ir que eu sou contigo. E Davi, irmãos, aí vem a história que nós conhecemos. Ele pega uma pedra, e não foi somente uma pedra que ele pegou, mas ele pegou 5 pedras, não sei se vocês sabem, mas naquela época havia 5 gigantes. 5 gigantes haviam naquela época ainda. E Davi pega 5 pedras. Ele quer dizer o seguinte, olha, eu vou pegar uma para Golias, mas se vier os 5, eu derrubo os 5. Glória a Deus. Irmãos, o homem de Deus, a mulher de Deus tem que estar disposto à batalha. Tem que estar disposto à peleja. Não tem que ter medo, porque olha, uma coisa Deus falou para Josué. Tem 2 coisas que Deus não vai te dar nunca. Não vai te dar. Coragem e ânimo. Porque Deus falou a José, olha, tão somente ser forte, corajoso, tem muito bom ânimo, e eu darei esta terra para ti, onde colocares a planta do teu pé eu tenho dado. Ou seja, tão somente você tenha coragem, disposição, ânimo. Isso Deus não vai te dar. Ah, eu estou tão desanimado, Jesus me dá ânimo. Jesus não vai te dar ânimo. Ânimo vem de você. Ele vai te dar fé, e a fé vem pelo ouvir. Vai te dar unção, poder, para destruir exércitos, saltar muralhas, como o Davi falou. Que no Senhor ele desembaraçava exércitos, saltava muralhas. Isso Deus vai te dar. Armas espirituais Deus vai te dar. Agora, ânimo vem de você. Então, somente tenha ânimo, ser corajoso, ser forte. E quando fala forte, não é força muscular, é não desistir. Persista, não desista.
Fique firme. E eu, onde tu colocares a planta do teu pé, eu vou darei. Aleluia. Outro detalhe interessante e psicológico, irmãos, é que está também no livro de Lamentações de Jeremias, que lembra sobre isso. A Bíblia fala que o profeta diz assim: eu trarei à memória aquilo que me dá esperança. Quando Davi foi confrontado, que não tinha como vencer aquele gigante por Saul, ele trouxe a memória dele. Eu venci um leão, eu venci um urso, eu venci os demônios que estavam na tua vida, Saul, tocando uma harpa na unção de Deus. Não vou vencer esse incircunciso? Há batalhas que você trava, que você tem que lembrar de batalhas passadas e falar assim: Deus me deu vitória ali, por que não vai me dar vitória agora? Deus mudou? Deus mudou de time? Eu mudei de time? Não, eu e você continuamos sendo ungidos de Deus. O problema é que a memória é falha, mas a Bíblia fala, o profeta Jeremias diz: eu trago à memória aquilo que me dá esperança. E o Salmo 1 também diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. E será como árvore plantado junto a ribeiros de água, e dá o fruto na estação própria, e as folhas não secam, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia! É a palavra do Senhor, irmãos. Por isso nós estamos vindo sempre ao culto, é para ouvir Deus falar conosco, ouvir a palavra dele, o que ele tem para nós, para essa semana, o que ele tem para nós na nossa vida. E Davi ouvia a palavra do Senhor. E eu fico imaginando Davi tocando aquela harpa, como foi tocado aqui agora, um instrumento tão lindo, que eu não sei nem qual foi o instrumento, que louco para ver quando estava tocando. E eu imaginando: meu Deus, como é lindo tocar um instrumento na unção do Senhor. E quantas vezes o povo de Deus troca o louvor a Deus por músicas mundanas, não é verdade? Não tem ideia, não tem noção do que está fazendo. E saiba, irmão, que toda música tem seu espírito, viu? Não sou aqui de música, não, mas toda música tem seu espírito. Ou tem o Espírito de Deus, ou foi inspirado pelo Espírito das trevas. Mas o povo de Deus adora baseado no Espírito do Senhor. E Davi parte para cima, parte para a batalha, convicto, trazendo a memória dele e de Saul, dos treinamentos que Deus deu para ele. E você não é diferente. Você é treinado. Deus te chamou, e após te chamar, como chamou Davi, imediatamente te ungiu. Você recebeu o Espírito Santo. Cabe a você se encher mais do Espírito Santo, para quando adorar, pessoas serem libertas de vícios. Para quando adorar, pessoas serem arrebatadas da mão e da boca do urso e da boca do leão, e dos lábios daquele incircunciso fazer calá-lo. Porque o inimigo te acusa de dia e de noite, diz a palavra do Senhor em Apocalipse. Acusa os santos dia e noite. Mas saiba, você tem um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Aleluia. E ele te unge, te prepara, e não quer covardes. Outra coisa, irmãos, não, Deus não aceita uma coisa no exército dele. Tem uma coisa que Deus não aceita. Eu vou mostrar isso na Bíblia. Covarde. Medroso. Eu não posso ter medo de nada. Não, não é isso, calma. Covarde é aquele que volta atrás. Quando Deus chamou Gideão, ele falou: Gideão, você é um homem muito valoroso, eu vou levar você vai expulsar os midianitas. Quando chamou Gideão ao seu exército, vieram mais de 10 mil pessoas. Aí Deus falou: não, tem muita gente. Manda voltar aí, olha, os covardes, os medrosos, os tímidos. Tímido é aquele que não quer se envolver. Manda voltar, porque tem tanta gente que, se vencerem, vão dizer que foi a força deles, vão tirar a glória minha. E tem mais. Manda esse povo voltar, porque imagina, irmão, escute bem, imagina o que é você andar por uma guerra, cheio de gente do teu lado marchando, falando assim: rapaz, a gente vai perder. Rapaz, isso não vai dar certo não, viu? Rapaz, eu acho que é muita gente contra a gente. Estão entendendo, irmão? Você começa a desistir, começa a vir um espírito de fraqueza em você. Ele fala: não, covarde, tímido, medroso, tira, corta. Depois faz um teste com eles, olha, toma água assim, olhando para frente. Ou seja, vigie
vigilante sempre. Vigilância. Acabou. Você não é covarde, não é tímido, não é medroso, e é vigilante, faz parte do exército do Senhor. Como Davi. E Deus pega Davi e fala: agora, Davi, vai para cima. Quando chegou um diante do outro, ele ainda insultou, ele menosprezou Davi. Como o rei menosprezou. Irmãos, escute. Deus prepara você como arma de menosprezo. Pode menosprezar você. O inimigo pode te menosprezar, mas dentro de você tem o poderoso Espírito Santo na tua vida. Ele menosprezou e falou, haha. Ele olhou como Samuel olhou, o mais alto, mais bonito dos irmãos de Davi. Encerrando agora, irmãos, eu quero dizer para você que quando Davi pegou aquela pedra, e primeiro foi lançada aquela lança contra Davi, e Davi pegou aquela pedra e girou, e lançou aquela pedrinha, virou uma bala, irmão, como vocês cantaram aqui. Eu acho que virou uma bala de canhão na testa do gigante. E o gigante caiu. Olha a vergonha daquele homem que 40 dias e 40 noites blasfemava contra o exército de Deus, instigando o povo a correr, mas Deus deu vitória a Davi. Que Deus possa abençoar em nome de Jesus Cristo. E te dar vitória também. Você é ungido do Senhor. Fala para o seu irmão do seu lado, você é ungido de Deus. Não foge, não corre, você é treinado por Deus para vencer. Que Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo. Eu quero fazer uma oração nessa hora, pode ser feito. Vamos colocar em pé nessa hora para orarmos. Você agora vai orar, você não vai pedir ânimo, ele não vai te dar. Não vai pedir coragem, ele não vai te dar. Você vai pedir unção do Espírito Santo. Trazer à tua memória aquilo que te dá esperança, as tuas vitórias que tu já vencesse lá atrás, bem difícil. Tu lembras? Eu lembro as minhas, tu lembra as tuas? Eu lembro as minhas. Eu tô vendo gente rindo aí como que diz, eu venci mesmo. O Senhor estava contigo naquela peleja, naquela batalha. O Senhor estava com você ali. Lembre-se, e ainda continua contigo. Deus não mudou de lado, não. Você é o escolhido dele, a escolhida dele para vencer. Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós já queremos louvar o teu nome. E queremos dizer, Senhor, que somos teu povo e teu exército. Treina-nos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo mesmo. Queremos, ó Pai, participar das tuas batalhas, das tuas lutas, Senhor. Ó Deus, ao dedilhar dos nossos instrumentos, que, ó Deus, espíritos imundos caiam em retirada, fujam, Senhor, da presença daqueles que tocam, dos músicos dessa igreja, Senhor. Pai, unge mesmo com tua unção esses jovens, Senhor, porque ainda há mancebos, ó Deus, para serem ungidos. Deus, em nome de Jesus, Senhor, toma o teu servo pastor em tuas mãos, o irmão Almir em tuas mãos, ó Pai, o seminarista, Senhor, que também está se preparando, Senhor, como Davi se preparou em suas batalhas, com seus salmos e hinos. Senhor, toma toda a igreja, homem, mulher e criança aqui, porque não há, Senhor, criança que não possa ser usada por ti, nem ancião, Senhor, que não possa ser instrumento das tuas mãos, como foi Caleb, Senhor, que ainda depois de 75 anos foi derrotar um gigante também. Glória ao teu nome, Senhor, porque tu estás conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio, e tu és o nosso único e suficiente Deus. Te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Adore o Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, adorado seja o teu nome, Jesus. Glorificado seja o teu nome para sempre. O Senhor dos Exércitos é o teu nome. Glória a Deus. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória. Aleluia. A ele a glória. A ele a glória. A ele a glória. Para sempre. Amém. A ele a glória. A ele a glória.
sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Aleluia. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos, com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Com insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Declare que a glória do Senhor, a Ele a glória, a Ele a toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, ó Deus. A Ele a glória, para sempre. Amém. Declare que a glória é do Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, para sempre. Amém. Para sempre. Amém. Irmãos, glória a Deus. Contamos com a presença de todos os irmãos na próxima quinta-feira em nosso culto, com nossas orações silenciosas. Estamos despedidos para os nossos lares. É.